Título 6 das infrações. Artigo 182. As normas visam estabelecer critérios a serem adotados na aplicação de faltas cometidas pelo agente da Guarda Civil Municipal no exercício de suas funções, servindo estas como subsídio aplicável a esta lei, que estabelece as normas para a aplicação de penalidades aos servidores deste Estatuto. Artigo 183. As infrações, quanto à sua natureza, classificam-se em leves, médias e graves. Artigo 184. São infrações disciplinares de natureza leve. Inciso 1. Deixar de comunicar ao superior, tão logo possível, a execução de ordem legal recebida. 2. Chegar atrasado, sem justo motivo, a ato ou serviço. 3. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. 4. Usar uniforme incompleto, contrariando as normas respectivas, ou vestuário incompatível com a função, ou ainda descurar-se do asseio pessoal ou coletivo. 5. Negar-se a receber uniforme, equipamentos ou outros objetos que lhes sejam destinados ou devam ficar em seu poder. 6. Conduzir veículo da instituição sem autorização do responsável competente. 7. Apresentar-se uniformizado em público em desacordo com as normas. 8. Deixar de manter em dia seus assentamentos no departamento de pessoal da corporação. 9. Entreter-se ou preocupar-se com atividade estranha ao serviço durante as horas de trabalho. 10. Não ter o devido zelo com qualquer material da guarda que lhe seja confiado. 11. Apropriar-se de material da corporação para uso pessoal. 12. Conduzir veículos da instituição, quando na escala de motorista ou motociclista, com carteira nacional de habilitação vencida. 13. Procurar resolver assuntos referentes ao serviço que não seja de sua competência. 14. Usar aparelho telefônico da corporação para conversas particulares, excetuando casos emergenciais. 15. Usar termos de gíria em comunicação, informação ou ato semelhante por telefone, rádio ou pessoal. 16. Atrasar sem motivo justificável a entrega de objetos achados ou apreendidos, ou não avisar a chefia imediata via relatório. 17. Manter postura inadequada ao posto. 18. Usar equipamento ou uniforme em atividades não previstas neste regulamento, ou em outro específico. 19. Usar no uniforme insígnia, brevet ou distintivo que não sejam regulamentados. 20. Faltar à instrução programada. 21. Deixar de dar informações em processos quando lhe competir. 22. Deixar de apresentar-se nos prazos estabelecidos sem comprovar motivo justificado nos locais em que deva comparecer para serviço ou instrução. E 23. Deixar o servidor de requerer junto ao órgão competente férias programadas nas formas desta lei. Artigo 185. São infrações disciplinares de natureza média. Inciso 1. Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na sua ausência, a outro superior, informação sobre perturbação da ordem pública, logo que dela tenha conhecimento. 2. Maltratar animais. 3. Desempenhar inadequadamente suas funções de modo intencional, por falta de atenção e zelo. 4. Deixar de encaminhar documento no prazo legal. 5. Encaminhar documento a superior hierárquico, comunicando infração disciplinar inexistente. 6. Fornecer informações de servidores ou da Guarda Civil Municipal que não dizem respeito ao público sem estar autorizado. 7. Afastar-se momentaneamente sem justo motivo do local em que deva encontrar-se por força de ordens ou disposições legais. 8. Suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se de meios ilícitos para dificultar a sua identificação. 9. Representar a instituição em qualquer ato sem estar autorizado. 10. Assumir compromisso pela Guarda Civil Municipal de Itabirito sem estar autorizado. 11. Sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas, ou ainda usar indevidamente medalhas desportivas, distintivos ou condecorações. 12. Entrar ou sair de qualquer unidade da Guarda Civil Municipal de Itabirito ou tentar fazê-lo com arma de fogo da corporação sem prévia autorização da autoridade competente. 13. Dirigir veículo da Guarda Civil Municipal de Itabirito com negligência
imprudência ou imperícia, executar manobras perigosas ou infringir sem justa causa as normas de trânsito. 14. Ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou gestos a servidores ou munícipes. 15. Portar-se de modo inconveniente e desrespeitoso perante superior hierárquico, igual ao subordinado, ou a qualquer pessoa, ou qualquer meio. 16. Deixar de zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 17. Favorecer cônjuge, companheiro ou companheira, ou parente até o segundo grau, quando designado ou mantido sob sua chefia imediata. 18. Adulterar documentos para lograr êxito, vantagem pecuniária ou qualquer outra vantagem. 19. Disparar arma de fogo por descuido. 20. Deslocar-se fora do perímetro do município com veículo oficial sem autorização da chefia ou em casos relacionados ao serviço sem comunicação ao superior imediato. 21. Vender ou entregar a integrantes ou a pessoas que não pertençam à corporação peças de uniforme que haja recebido para seu uso. 22. Exercer atividade incompatível com a função de guarda civil municipal. 23. Frequentar locais de zona suspeita ou conhecido como pontos de tráfico e ou consumo de drogas. 24. Dormir em serviço, exceto durante os horários programados para o descanso. 25. Andar armado, estando em trajes civis, sem o cuidado de ocultar a arma particular, descumprindo o disposto na legislação federal. 26. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político, religiosa, ideológica ou de qualquer outra natureza. 27. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 28. Omitir em qualquer documento dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos. 29. Simular doença ou moléstia para esquivar-se ao cumprimento do dever ou para obter dispensa do serviço, licença ou qualquer outra vantagem. 30. Violar ou deixar de preservar local de crime, salvo em estado de necessidade ou força maior. 31. Deixar de comunicar a superior hierárquico transgressão disciplinar praticada por membro da corporação. 32. Quando convocado, deixar de apresentar-se à sede da Guarda Civil Municipal, mesmo estando de folga, quando houver eminência de perturbação da ordem ou ocorrência de calamidade pública. 33. Deixar de assumir as responsabilidades por seus atos. 34. Utilizar-se de veículo oficial sem autorização ou fazê-lo para fins particulares. 35. Induzir superiores ao erro ou engano mediante informações inexatas. 36. Revelar falta de compostura por atividades ou gestos, estando uniformizado. 37. Envolver o guarda civil municipal e ou o município em assuntos de ordem particular. 38. Entrar uniformizado, não estando em serviço, a linha A, em boates, cabarés ou casas semelhantes. B. Casas de prostituição. C. Bares suspeitos. D. Clubes de carteados, salão de bilhar e jogos. 39. Divulgar decisão, despachos, ordem ou informação antes da publicação ou da publicidade própria do ato. 40. Deixar de cumprir ou retardar serviço ou ordem legal. 41. Provocar intriga, fofoca entre componentes da corporação ou nela tomar parte. 42. Evadir-se ou tentar evadir-se de escolta. 33. Deixar de atender pedido de socorro ou de fazer obrigações que decorram da função de guarda civil municipal, estando de serviço. 34. Transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoal ou material, sem autorização da autoridade competente. 45. Faltar sem motivo justificado a serviço de que deva tomar parte, causando prejuízos à municipalidade ou ao bom andamento do trabalho. 46. Espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem da disciplina ou do bom nome da Guarda Civil Municipal. 47. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. 48. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 49. Referir-se
depreciativamente em informações, parecer ou despacho às autoridades constituídas e aos atos da administração, podendo, porém, em trabalho devidamente assinado, apreciá-los do ponto de vista doutrinário, técnico e da organização e eficiência do serviço. 50. Deixar de representar sobre ato ilegal que chegue ao seu conhecimento em virtude de suas funções, sob pena de se tornar solidário ao infrator. 51. Valer-se de sua qualidade de servidor para melhor desempenhar atividades estranhas às suas funções ou para lograr qualquer proveito, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa. 52. Doar, vender, emprestar, locar ou fornecer uniforme da corporação para terceiros, sem que o mesmo esteja devidamente descaracterizado e inútil para o serviço. 53. Disparar agente químico desnecessariamente. Artigo 186. São infrações disciplinares de natureza grave. Inciso 1. Possuir tatuagem de apologia ao crime ou atividade criminosa. 2. Ingerir bebidas alcoólicas ou outra substância ilícita, estando uniformizado, salvo em ocasiões devidamente autorizadas pelo comando. 3. Abandonar o serviço para qual tenha sido designado. 4. Dificultar ao servidor da Guarda Civil Municipal de Itabirito em função subordinada a apresentação de recurso ou o exercício do direito de petição. 5. Fazer com a administração municipal direta ou indireta contratos ou negócios de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços com fins lucrativos, para si, como representante de outrem ou por meio de interposta pessoa. 6. Usar armamento, munição ou equipamento não autorizado. 7. Disparar arma de fogo desnecessariamente. 8. Praticar violência contra servidores ou particulares, salvo se em legítima defesa própria ou de outrem. 9. Disparar arma de fogo provocando morte ou lesão à integridade física de outrem, ainda que por descuido. 10. Contribuir para que os presos conservem em seu poder objetos não permitidos. 11. Abrir ou tentar abrir qualquer cômodo da unidade da Guarda Civil Municipal sem autorização. 12. Ofender, provocar ou desafiar a autoridade ou servidores da Guarda Civil Municipal de Itabirito com palavras, gestos ou ações, resguardando-se ao servidor da Guarda de Itabirito os princípios da liberdade de expressão previstos na Constituição e dos princípios norteadores de disciplina e hierarquia. 13. Retirar ou empregar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento, material, objeto ou equipamento do Serviço Público Municipal para fins particulares. 14. Retirar ou tentar retirar de local sob a administração da Guarda Civil Municipal de Itabirito objeto, viatura, documento, sem ordem dos respectivos responsáveis. 15. Extraviar ou danificar documentos ou objetos pertencentes à fazenda pública, sem prejuízo das penas previstas na legislação penal. 16. Descumprir preceitos legais durante a prisão ou a custódia do preso. 17. Usar expressões jocosas ou pejorativas que atentem contra a raça, a religião, credo ou a orientação sexual. 18. Aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente. 19. Referir-se de modo depreciativo às ordens legais em informações, pareceres, relatórios, despachos, etc., ou através da imprensa, ou por qualquer meio de divulgação. 20. Praticar comércio de armas, munições, entorpecentes e outros produtos proibidos por lei. 21. Valer-se ou fazer uso do cargo ou função pública para praticar assédio sexual ou moral. 22. Praticar na vida privada qualquer ato que provoque clamor público ou que, por sua natureza, fira a conduta esperada do Guarda Civil Municipal. 23. Procurar a parte interessada em ocorrência para a obtenção de vantagem indevida. 24. Deixar de tomar providências para garantir a integridade física de pessoa detida. 25. Liberar pessoa detida ou dispensar parte da ocorrência sem atribuição ou previsão legal. 26. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos relacionados à Guarda Civil Municipal de Itabirito que possam concorrer para comprometer a segurança. 27. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos
ou pelos atos praticados por servidor da Guarda Civil Municipal de Itabirito em função subordinada que agirem em cumprimento de sua ordem. 28. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas em procedimento penal, civil ou administrativo. 29. Deixar de comunicar ato ou fato irregular de natureza grave e presenciar mesmo quando não lhe couber intervir. 30. Trabalhar ou apresentar-se ao serviço sob efeito de bebidas alcoólicas ou sob efeito de substância entorpecente. 31. Revelar informações do processo em que faça parte como membro da corporação. 32. Faltar à verdade causando danos ou para obter vantagem para si ou terceiros. 33. Utilizar-se do anonimato em prejuízo da corporação, da secretaria ou de seus integrantes. 34. Permanecer em comitê político ou particular de comícios, reuniões de cunho político partidário, exceto em questões atinentes ao serviço. 35. Emprestar ou ceder a carteira funcional. 36. Divulgar, distribuir ou tentar fazê-lo, em dependência da corporação ou da secretaria, ou em lugar público, publicações que atendem contra a disciplina e a moral da corporação e a secretaria, estando ou não uniformizado. 37. Ofender superiores hierárquicos direta ou indiretamente com palavras ou gestos. 38. Agredir física ou moralmente companheiro da corporação ou superiores. 39. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos e processo ou execução de serviços. 40. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. 41. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 42. Receber propina, comissão ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, cometer crimes ou contravenções penais, bem como proceder com abuso de autoridade. 43. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 44. Fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o município, por si, como representante de outrem ou por meio de interposta pessoa. 45. Valer-se de sua qualidade de servidor para melhor desempenhar atividades estranhas às suas funções ou para lograr qualquer proveito direta ou indiretamente por si ou por interposta pessoa. Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo em que for aproveitado. Título 7. Das Relações Institucionais, capítulo 1, do Direito de Petição. Artigo 187. É assegurado ao servidor da Guarda Civil Municipal, independentemente do pagamento de taxas, o direito de formular requerimento à administração pública municipal em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Artigo 188. O requerimento será dirigido à autoridade municipal competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a quem estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 189. Cabe pedido de reconsideração à autoridade municipal que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores serão encaminhados no prazo de 5 dias corridos e decididos dentro de 30 dias corridos, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, desde que devidamente justificado. Artigo 190. Caberá recurso contra o indeferimento do pedido de reconsideração. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade municipal imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente, em escala ascendente aos demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade municipal a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 191. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias corridos, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 192. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade municipal competente. Parágrafo único.
Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 193. O direito de petição prescreve, inciso 1, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos decorrentes das relações de trabalho. 2, em 120 dias, nos demais casos, exceto quando outro prazo for estabelecido em lei. Parágrafo único. Quando o ato impugnado não for publicado, o prazo será contado a partir da ciência do interessado. Artigo 194. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 195. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública municipal. Artigo 196. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou ao procurador por ele constituído. Artigo 197. A administração pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Artigo 198. São improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 8. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Das proibições. Artigo 199. Ao servidor integrante da GCMI é proibido, inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, ou deixar de comparecer sem causa justificada ao serviço. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Proceder de forma decidiosa no serviço de suas funções. 4. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do seu cargo ou função ou com o horário de trabalho. 5. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitados. 6. Recusar-se a usar equipamento de proteção individual. 7. Recusar fé a documentos públicos. 8. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 9. Ofender a dignidade ou o decoro, ou referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a outro servidor, superiores hierárquicos, autoridades públicas ou particulares, ou propalar tais ofensas. 10. Exercer durante o horário de trabalho atividade a ele estranha, negligenciando o serviço e prejudicando o seu bom desempenho. 11. Delegar à pessoa estranha à repartição, exceto nos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 12. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. 13. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 14. Participar de gerência ou de administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, salvo participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o município detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros e exercer o comércio. 15. Fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o município por si como representante de outrem. 16. Pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. 17. Receber ou oferecer comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 18. Praticar ato contra a expressa disposição de lei ou deixar de praticá-lo em descumprimento de dever funcional em benefício próprio ou alheio. 19. Utilizar pessoal ou quaisquer bens e recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 20. Apresentar-se para o trabalho, tendo feito uso de bebida alcoólica ou alcoolizado, bem como ter feito uso de qualquer outra substância entorpecente. 21.
não manter sigilo de dados ou informações de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. 23. Incitar greves ou movimentos coletivos de indisciplina, exceto nos casos previstos em lei, ou praticar atos que visem a prejudicar ou perturbar o serviço público. Capítulo 2. Das responsabilidades. Artigo 200. O servidor da Guarda Civil Municipal responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, bem como pelo prejuízo que der causa contra a fazenda pública ou contra terceiros. Artigo 201. A responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo praticado no exercício de cargo ou desempenho de função que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será líquida na forma prevista nesta lei, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Segundo, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executado até o limite do valor da herança recebida. Artigo 202. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Artigo 203. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 204. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 205. As responsabilidades administrativas do servidor será afastado no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.